Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte no canal 30.1 e também na sintonia da América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Em Belo Horizonte, 12 horas, 2 minutos. Muito boa tarde, muito prazer. Eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro conosco. E a gente quer você também lá nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já deixa anotado, segue a gente lá. É o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5.300 inscritos. É isso mesmo, notícia boa. E também faço o convite para seguir a gente no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Começamos o Rede Notícia desta segunda-feira, falando sobre o assassinato do policial penal Euler Oliveira Pereira Rocha, de 42 anos. Ele foi morto a tiros durante uma escolta no Hospital Luxemburgo, na região centro-sul de Belo Horizonte, nesse domingo. O autor dos disparos, Shailon Christian Ferreira Moreira, de 24 anos, está preso. Vamos ao vivo agora ao cemitério da paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Justinópolis, Ribeirão das Neves, na Grande BH, onde está o repórter Giovanni Rodrigues, que acompanhou esse sepultamento do policial penal que aconteceu agora há pouco, sobre um clima de muita revolta e muita comoção também, né, Giovanni? Boa tarde. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todos. Isso mesmo, André. Muita comoção. Olha, mais de 300 pessoas acompanharam aqui o sepultamento do policial penal Euler Oliveira Rocha, de 42 anos. Entre eles aí, olha, quase 200 policiais, né? Entre eles também os policiais civis e militares e também os policiais penais. Para quem ligou agora a televisão e o rádio, né? Só para entender exatamente o que aconteceu, o policial penal Euler Oliveira Rocha, de 42 anos, ele foi assassinado de forma covarde por um preso dentro do Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, na madrugada deste domingo. Ele acompanhava o detento Shailon Christian Ferreira Moreira, de 24 anos, durante uma escolta. E por volta das 2h40 da manhã, o preso pediu para ir ao banheiro, entrou em luta corporal com Euler, conseguiu tomar as armas e atirou 2 vezes contra Euler, atingindo na nuca e também no tórax. Após o crime, Shailon vestiu a farda do policial e saiu tranquilamente do Hospital Luxemburgo, entrou em um carro de aplicativo, em seguida foi preso pela Polícia Militar nas mediações ali do Hospital Luxemburgo. Shailon possui antecedentes criminais e foi encaminhado ao sistema prisional. Nós conversamos aqui, André e Janaína, com o Jean Antônio, ele é presidente do Sindicato dos Policiais, e ele disse o seguinte, olha, que realmente aí reforça a necessidade de apuração rigorosa diante aí do ocorrido. Vamos acompanhar. Uma tragédia, né? Um dia triste que vai ficar marcado na história da Polícia Penal. É uma situação realmente fora da curva. O REMP nosso fala que para dar essa segurança ali tem que ter 2 policiais penais, é o que acontece. Quando vai acontecer essas escoltas, né, o diretor ele encaminha 2 policiais penais para fazer ali, né, a escolta do preso com segurança. O ideal mesmo, na verdade, seria 3. Porque quando o policial penal ele precisa ir ao banheiro, ele precisa até mesmo almoçar, fica 2 ali fazendo a segurança do preso. Porque se o preso, nesse momento, ele pede para ser encaminhado ao banheiro, novamente vai ser feito somente com 1. Então também precisa montar uma central de escolta especializada, né, na região metropolitana para fazer essa demanda. E antigamente até tinha, mas essa central de escolta ela acabou. Eu conversei aqui com alguns familiares e, além da comoção, claro, eles estão clamando por justiça e agora é esperar aí as investigações da Polícia Civil. André e Janaína. Obrigada, Giovanni. Obrigado, Giovanni. Em nota, a Sejusp, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, informou que foi instaurado um procedimento interno para apurar administrativamente o episódio que ocorreu na madrugada desse domingo no Hospital Luxemburgo. O policial penal ele foi imediatamente socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O preso, identificado como Shailon
Christian Ferreira Moreira, de 24 anos, ele conseguiu fugir, mas foi capturado em seguida pela Polícia Militar. As investigações criminais estão sob responsabilidade da Polícia Civil. Ainda de acordo com a Sejusp, o detento havia sido admitido na penitenciária José Martim Drummond, em Ribeirão das Neves, no dia 14 de julho e possui diversas passagens pelo sistema prisional desde 2018, respondendo a diversos inquéritos por crimes como tráfico de drogas, furto, posse ilegal de arma de fogo e homicídio. A Sejusp lamenta a morte do servidor e se solidariza com familiares, amigos e colegas do policial penal. O Shailon Christian Ferreira Moreira foi admitido depois de ter cometido esse assassinato na penitenciária de Francisco Sá no domingo. Também em nota, o Hospital Luxemburgo informou que a responsabilidade pelo controle e escolta de detentos é de competência da Secretaria de Segurança Pública. A instituição reforça que nenhum civil ingressou armado nas dependências do hospital e que seguem rigorosamente todos os protocolos internos de segurança. Então, logo a situação foi identificada, a equipe assistencial acionou o protocolo de emergência com o código azul, prestando imediato atendimento e todos os esforços de reanimação à vítima. O Hospital Luxemburgo, ainda na nota, também lamenta profundamente o falecimento do agente penal e se solidariza com seus familiares, colegas e amigos. A unidade de saúde reforça que permanece colaborando com as autoridades competentes para contribuir com as investigações em curso. E a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, divulgou os valores disponibilizados pelo Executivo Municipal para a viagem do prefeito Álvaro Damião a Israel, em junho deste ano. As informações assinadas pelo diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Relações Institucionais foi publicada no Diário Oficial do município no sábado. De acordo com a Prefeitura, foram disponibilizados R$ 11.962,36 para despesas de diárias de viagem, translados e seguro-viagem. O documento ainda afirma que Álvaro Damião viajou a Israel para representação e discussão de interesses do município. O prefeito de Belo Horizonte esteve no país sionista de 8 a 17 de junho para participar de um encontro de prefeitos para conhecer o sistema de segurança implantado no país. A viagem aconteceu durante os ataques mútuos entre Israel e Irã. Detalhe, né? Não foi de graça. E a Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu o contrato com uma organização não governamental presidida por um condenado por tráfico de drogas. O convênio firmado entre a Prefeitura e o Instituto Pedagógico Crescendo Juntos era no valor de R$ 2.600.000 e previa o atendimento a crianças de 0 a 3 anos da educação infantil. De acordo com a reportagem da revista Veja, Felipe Pereira Tomaino Ferreira foi preso em flagrante no ano de 2018 com 6 tabletes de maconha, suspeito de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas junto com David Rafael de Oliveira e José Afonso Xavier. O trio foi condenado em 2019 pelo juiz da 4ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, o juiz Carlos Roberto Loyola, pelo crime de tráfico de drogas. Felipe Ferreira recebeu uma pena de 11 anos, que foi reduzida pela 2ª Câmara de Direito Penal da Corte para 2 anos e 6 meses de reclusão, cumpridos em regime aberto. O principal argumento da Corte foi o de que não há provas de que há associação criminosa entre os réus. O Ministério Público recorreu e levou o caso para o Superior Tribunal de Justiça. O julgamento segue paralisado desde fevereiro de 2023. E de acordo com reportagem da Veja, Felipe Ferreira renunciou ao cargo de presidente na última quinta-feira, dia 31, por motivos pessoais. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que notificou a direção do Instituto Pedagógico Crescendo Juntos para que apresente uma comprovação registrada em cartório de que seus integrantes estejam dentro dos preceitos de idoneidade. O órgão municipal ainda ressalta que os repasses financeiros estão suspensos, bem como o início dos atendimentos até que a adequação seja realizada. Olha só, gente, a área de escape do anel rodoviário de Belo Horizonte foi utilizada mais uma vez na última sexta-feira
para evitar um potencial acidente com um caminhão que apresentava problemas mecânicos. Daí as imagens. O veículo demorou 19 horas para ser retirado do trecho, que fica entre a BR-040 e o Trevo, do bairro Betânia, na região oeste da capital mineira. De acordo com a Prefeitura, essa foi a terceira vez em que a área de escape foi utilizada, somente neste ano de 2025 e a 17ª desde a sua inauguração, em 2022. A área de escape é um projeto desenvolvido pela BH Trans com investimento de 3,5 milhões e se trata de uma estrutura composta por uma faixa de concreto preenchida com argila expandida, que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo. E que até agora, graças a Deus, tem sido bem utilizada e tem sido efetiva, né? Quantos acidentes, né? Verdade, imagina, evitados. Você viu que o caminhão estava completamente sem freio, gente. Continua descendo ali, a chance de efetuar um acidente, provocar um acidente é terrível. Olha só, gente, militares do Corpo de Bombeiros estão em alerta por conta de um incêndio que atinge parte da Serra do Rola Moça desde o fim de semana. Vamos ao vivo, por telefone, conversar com a repórter Erlane Grace, que traz mais informações sobre esse assunto. Erlane, que está na região de Brumadinho, não é isso, Erlane? Boa tarde. Boa tarde, André, Janaína, a todos que nos acompanham no Rede Notícia. André, é o Parque Estadual, né, o incêndio que atingiu o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Nova Lima, foi debelado ainda pela manhã de hoje, é onde eu estou agora, mas as equipes do Corpo de Bombeiros permanecem ainda no local fazendo o monitoramento. O fogo avançou por 2 frentes no fim de semana, uma em e outra na região do Poço da Calçada, em Brumadinho. 6 guarnições foram mobilizadas logo cedo com o apoio de brigadistas da AMDA, IBAMA, Copasa e do helicóptero Guará do IEF. E mesmo com condições desafiadoras, como o vento forte e o relevo acidentado, a operação conseguiu conter as chamas. A causa do incêndio ainda é desconhecida e a área queimada será divulgada após a conclusão dos trabalhos. O capitão do Corpo de Bombeiros, Sérgio Magalhães, detalha como foi o incêndio e o combate aos focos. Vamos ouvi-lo. O foco principal, quando a gente foi acionado, ele estava um pouco mais próximo aqui, inclusive, ao retiro, né? E posteriormente, o incêndio ele foi se propagando na direção do vento, né? Isso é muito comum aí no caso do período diurno, que ele acaba sendo controlado mais por conta dessa questão do vento tá levando as chamas. Esse foco ele acabou se transformando em alguns pequenos focos e a gente chegou hoje de manhã com até 4 focos, onde a gente conseguia ver 5 pontos de fumaça, sendo que dos 5 pontos, quando a gente foi combater, a gente tinha 4 focos e dos quais restaram somente 2 para combater e a gente ficou combatendo boa parte da nossa manhã com esses 2 focos. Agora, pouco antes do meio-dia, aí, a gente teve aí a notícia de que foi debelado, inclusive com o apoio do Pegasus e da PRF, para poder realmente encerrar esse foco com água. André, de acordo com dados oficiais, os meses de junho, julho e agosto concentram o maior número de ocorrências em Minas. São dados importantes e somente em agosto foram mais de 19 mil registros entre 2021 e 2025. Em 2024 foram mais de 29 mil ocorrências registradas. E agora, em 2025, mesmo com o ano ainda em curso, o estado já passa das 9 mil notificações. Os números mostram, né, que é um problema recorrente que exige respostas mais rápidas. Janaína, André, com vocês no estúdio. Obrigada, Erlane. Obrigado, Erlane. Infelizmente, a maioria é criminoso, né? Desses incêndios, a gente sabe que é criminoso, então a população tem que fazer a sua parte também, e a gente né? falando de Serra do Rola Moça, que é uma área importante, reserva de água para a região metropolitana, e que ano após ano, infelizmente, é atingida por esse tipo de incêndios. Né? Período de seca agora também. A gente está falando de água, mas também tem todas as espécies nativas, né? Sim. Que sofrem e ficam completamente à mercê dessa ação criminosa de nós humanos, que, segundo a gente, somos dotados da tal de racionalidade. Né? Só sei que a determinadas horas eu fico com dúvida sobre isso, sabia? É verdade. E olha só, gente, a Samarco reabre o programa de indenização definitiva para os atingidos pela tragédia de Mariana. O destaque do repórter Newton Lopes.
A mineradora Samarco reabriu temporariamente o programa indenizatório definitivo para atingidos pela tragédia de Mariana. A medida ocorre depois de um pedido conjunto dos Ministérios Públicos Federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo, além das defensorias públicas da União e dos 2 estados. As instituições de justiça defendem que, apesar do sucesso do programa de indenização, que já registrou quase 300 mil ingressos, muitos atingidos não conseguiram realizar o cadastro ou formalizar o acordo a tempo. Essa dificuldade foi por causa de dúvidas sobre cláusulas contratuais e procurações outorgadas a escritórios que atuam no exterior. Além disso, muitas pessoas desistiram da indenização mesmo depois de ingressar no sistema, não formalizando o aceite final. Agora, com a reabertura do programa, os atingidos que ainda não ingressaram no sistema têm uma nova oportunidade de solicitar a indenização individual de forma simplificada no site samarco.com/indenização até o dia 14 de setembro de 2025. Aqueles que receberam propostas indenizatórias no programa, mas recusaram ou não responderam no prazo, também terão uma nova chance de assinar o termo de quitação, sendo notificados no prazo de 15 dias para o aceite. Repórter Newton Lopes. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a queda do preço da gasolina nos postos de Belo Horizonte. Além disso, as manifestações pró-Bolsonaro que aconteceram durante todo o fim de semana. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 18 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 22 minutos. Olha só, gente, o aumento de etanol na gasolina fez com que o preço desse combustível reduzisse, em média, aqui em Belo Horizonte. Isso foi foi alcançado por conta de uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo site Mercado Mineiro, que mostra que o preço da gasolina nos postos de BH variou entre R$ 5,75 e R$ 6,79. No mês passado, o preço médio apurado pelo mesmo site de pesquisas era de R$ 6,39. Com isso, houve uma queda de 1,82%, com o valor médio passando agora a R$ 6,24, uma diferença de 12 centavos por litro. A redução no valor é justificada pelo recente aumento da proporção de etanol na gasolina, que passou a representar 30% da composição no caso do etanol. O preço médio do combustível também caiu. A pesquisa registrou uma variação entre o menor preço, de R$ 3,86, e o maior, de R$ 4,99, uma diferença de 29%. O diretor do site de pesquisa Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, detalhou os resultados da pesquisa. Vamos acompanhar. Aquela questão, será que vale a pena abastecer com etanol ou com a gasolina? Ainda assim, a gente, naquele cálculo antigo, porque agora o cálculo vai ter que mudar, até pela composição da gasolina, e então, sobre os 70%, o etanol corresponde a 69% do valor da gasolina, então ele é viável. Se você pegar um carro hoje popular, que consome 11,5 km por litro na gasolina e 8,5 km por litro de etanol, o preço médio da gasolina hoje a R$ 6,24 e o etanol a R$ 4,29, você consome 54 centavos por quilômetro rodado na gasolina e 51 centavos por quilômetro rodado no etanol. O diesel também mudou a composição. Agora o biodiesel compõe mais uma parte do diesel e ele teve queda também de 7 centavos, uma queda muito pequena, que dá 1,18%. O preço médio do diesel, que era R$ 6,08, passou para R$ 6,01 no último mês. O menor preço do diesel é R$ 5,59 e o maior R$ 6,69, também uma diferença pequena de 19% entre os postos pesquisados. Portanto, o consumidor tem que ficar atento, tem que pesquisar preço, questionar e abastecer pelo menos abaixo do preço médio, que hoje da gasolina é R$ 6,24, do etanol R$ 4,29 e o diesel R$ 6,00. A China autorizou 183 novas empresas brasileiras a exportarem café para o país. O anúncio foi feito pela Embaixada Chinesa no Brasil nas redes sociais neste sábado. A medida já entra em vigor desde o dia 30 de julho e tem validade de 5 anos.
A decisão beneficia os exportadores brasileiros em um momento de tensão no comércio internacional. A partir do dia 6 de agosto, os Estados Unidos passam a cobrar uma tarifa de 50% sobre o café brasileiro. O país norte-americano é hoje o principal destino do produto. Em 2024, eles importaram cerca de 23% do nosso café. A China ainda representa um mercado menor, mas com potencial de crescimento. O consumo per capita no país é de apenas 16 xícaras por ano, bem abaixo da média global. O Ministério da Agricultura e o Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, ainda não comentaram a habilitação das empresas. A Arquidiocese de Belo Horizonte realiza um evento para marcar o início do mês vocacional. Quem traz os detalhes é o repórter Nilton Lopes. No mês de agosto, a igreja celebra o mês vocacional, dedicado à reflexão e oração sobre as diferentes vocações da vida cristã. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, ressalta a celebração deste mês dedicado à vocação. Oportunidade para que todos nós cresçamos na consciência de que Deus nos dá o dom de viver e nos chama a uma vocação, uma missão. Por isso todos nós somos chamados a dizer o nosso sim. Na vida presbiteral, episcopal, diaconal, como cristão leigo e leiga, nos diversos ministérios e no serviço que prestamos ao mundo para que o mundo se abra ao amor de Deus. Por isso é muito importante também a celebração deste encontro das familiares, dos padres e dos bispos. Oportunidade de valorizar a nossa família, berço da nossa vocação e da nossa experiência de fé. Por isso somos gratos. Esta é a 16ª edição. Já uma tradição muito importante no primeiro sábado do mês de agosto, mês vocacional. Nós nos agradecemos muito a Deus por essa oportunidade de reavivar em nossos corações as raízes do nosso amor e da nossa fé vividos nas famílias. Bispo auxiliar na capital, Dom José Otácio, reforça a importância da família para a vocação dos padres. Então, este mês de agosto ele é o mês das vocações, né? Então, aqui temos os padres, aqueles que Deus deu esse projeto e eles acolheram, né? E os familiares fazem parte, né? Nós estamos ali dentro de uma família, porque também tem a vocação presbiteral para ser padre, ela está dentro do contexto de uma vocação prévia, né? De ser família, do matrimônio. Então, nossos pais é aquele ambiente onde fomos forjados, né? Fomos gerados ali. Então, hoje é um dia de confraternizarmos, né? Tem muitas mamães, pais, outros parentes dos sacerdotes. Para marcar o início deste mês, a Arquidiocese de Belo Horizonte realiza há 17 anos, no primeiro sábado de agosto, um evento de comunhão e partilha entre os padres e os familiares deles. O padre Igor Dias destaca o valor deste momento de harmonia. É um esforço do nosso querido Dom Valmor de sempre, no início do mês, reunir os padres e os familiares, para não deixar se esquecer as nossas origens, né? A primeira de todas as vocações, a vocação familiar, ela também é celeiro para as vocações específicas. Então, um profundo agradecimento a Deus pelo dom da vida, pelo dom da família, e saber que da família nós podemos responder também livremente a este chamado. Durante a celebração, ocorreu um acontecimento ainda mais especial. O primeiro momento de oração realizado no templo da Catedral Cristo Rei, no ponto mais alto da edificação. O bispo auxiliar Dom Edmar José da Silva comemorou esse momento marcante para a igreja em Belo Horizonte. Essa primeira celebração é um marco importante, porque ali vai ser realmente o lugar onde as pessoas vão se encontrar em torno da mesa da Eucaristia, da mesa da palavra. É dali que irradiará não só para a catedral como um todo, mas para toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, a força espiritual para os trabalhos de evangelização. As celebrações na Catedral Cristo Rei vão continuar acontecendo no primeiro piso, porque o templo principal ainda passa por adequações na estrutura física. Repórter Nilton Lopes.
Parabéns aos nossos padres, né? Hoje é dia do padre. Parabéns a todos os nossos sacerdotes aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, nesse encontro tão bonito. E olha só, gente, o Papa Leão XIV se encontrou com milhares de jovens nesse fim de semana para o Jubileu da Juventude em Roma. O Papa Leão ele ofereceu bênçãos à multidão no maior evento já celebrado desde o início do seu pontificado. Ontem, durante a celebração da missa ao ar livre, diante de mais de 1 milhão de peregrinos, o Sumo Pontífice pregou pela paz e enviou uma mensagem de solidariedade aos jovens em zonas de conflito, como a Ucrânia e Gaza. Na homilia dominical, o Papa, de 69 anos, falou sobre os desafios enfrentados pela juventude. As celebrações duraram uma semana e chegaram ao auge neste domingo, no encerramento do Ano Santo do Jubileu. A missa foi realizada após uma vigília em um espaço aberto na periferia de Roma. O encontro internacional se apresenta como o ápice do Jubileu, o Ano Santo, celebrado pela Igreja Católica a cada 25 anos, durante a qual os peregrinos podem receber a indulgência plenária, o perdão dos pecados, segundo a tradição religiosa. E neste domingo, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foram às ruas em pelo menos 16 capitais e no Distrito Federal para protestar contra o STF, o Supremo Tribunal Federal, defender a anistia aos presos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e também para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os atos, batizados de Reaja Brasil, ocorreram em todas as regiões do país, com maior concentração nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, voltou a pedir anistia para todos os envolvidos na trama golpista de 8 de janeiro. Salvar, eu digo aos abusadores da pátria, não se trata somente de salvar o Brasil, mas se vocês querem se salvar, vamos fazer a anistia ampla, geral e restrita. Em Belo Horizonte, a manifestação foi na Praça da Liberdade, na região centro-sul da capital mineira. O deputado Nicolas Ferreira, deputado federal do PL de Minas Gerais, liderou o protesto e direcionou o seu discurso ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, alvo recente de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. Durante sua fala, Nicolas Ferreira ainda afirmou que a prioridade do movimento bolsonarista deve ser o fora Lula e, em segundo lugar, o impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste domingo do encerramento de um encontro nacional do PT, o Partido dos Trabalhadores. O evento vai definir as estratégias da sigla para os próximos anos. Reunidos desde a última sexta-feira, os petistas têm discutido um documento que vai orientar a nova gestão do PT sob o comando de Edinho Silva. Lula cobrou que o partido trabalhe para garantir um melhor desempenho nas eleições de 2026 e consiga eleger mais parlamentares. Essa, aliás, é uma demanda antiga do presidente, que cobra a participação da base no Congresso para aprovar pautas importantes para a esquerda. Além de Edinho Silva, novos dirigentes também foram empossados. Entre eles está o ex-ministro José Dirceu, aliado histórico de Lula, Dirceu, que vai retornar à direção do Partido Nacional do Partido dos Trabalhadores depois de anos, depois de ter sido envolvido, inclusive, naquela questão do mensalão, sim, depois o petrolão e por aí vai, né? E durante esse encontro, o Lula voltou a defender uma moeda única do BRICS para que os países do bloco possam ter uma alternativa no mercado internacional ao dólar, né? O presidente também defendeu o diálogo com Donald Trump em relação ao tarifaço que entra em vigor na quinta-feira, mas disse que o Brasil não tem medo de ameaças. Vamos ouvir. E nós não somos uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. Então, quem quiser confusão conosco, pode saber que nós não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo.
Vamos para mais um intervalo e na volta vamos conversar com o Cristiano Reis, que é o líder do movimento Direita Minas, dos movimentos de direitas em Minas Gerais. E os assuntos vão ser as manifestações pró-Bolsonaro, essa discussão sobre o 8 de janeiro e tudo mais depois do intervalo. Agora em Belo Horizonte, 12 horas 35 minutos. Voltamos com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 38 minutos. E agora a gente começa a conversar com o Cristiano Reis, que é o líder dos movimentos aqui de direita em Minas Gerais, responsável também por boa parte da aglutinação desses movimentos que tomaram as ruas de boa parte do nosso estado, em especial aqui em Belo Horizonte, ontem na Praça da Liberdade. Obrigado, Cristiano, por estar aqui com a gente, participando do nosso Rede Notícia. Seja bem-vindo. Quero começar a nossa entrevista com uma pergunta muito clara. Está aí na tua camisa, eu acho que é mais do que claro, que é um grande mote dos movimentos de direita, a questão de tudo que vem acontecendo relacionado aos processos para o qual o Bolsonaro vem sido submetido. A gente está falando também para a FM, né, para o 107,1 da Rádio América e também da Cultura AM, além da TV Horizonte. Está escrito na camisa, só para quem está nos ouvindo, fora Lula e Moraes... Eles vão quebrar o Brasil. Ou eles vão quebrar o Brasil. Uma das defesas claras é o impeachment do Alexandre de Moraes. É claro que todos os pedidos de anistia ao Bolsonaro também têm a ver com a inegibilidade dele e a retirada dele do jogo político, como hoje está posta dentro das condições atuais. Caso isso não consiga se reverter pelos trâmites legais, quem você acha que a direita pode ser o grande nome da direita para as eleições de 2026 ou não há outra alternativa, Cristiano? Hoje a direita tem somente um nome, Jair Bolsonaro. Nós vamos lutar até o fim porque nós acreditamos que essa inegibilidade do ex-presidente ela vai ser revertida. Nós sabemos que hoje acontece uma perseguição jurídica vindo da parte do STF, por isso que está escrito fora Moraes. Hoje a questão do impeachment de Moraes se tornou algo até mais relevante até do que as coisas erradas que o governo Lula está fazendo no Brasil, porque hoje o Moraes ele se tornou uma figura dentro do nosso judiciário que está saindo muito caro, está custando muito caro para o Brasil. Não é simplesmente juridicamente. Juridicamente, o Moraes ele é um peso grande para o Brasil pelos abusos que ele está tomando. Ele, como presidente do TSE, nas eleições de 2022, nós denunciamos diversas ações erradas, O TSE era totalmente parcial ao Lula, prejudicou muito a campanha do Bolsonaro e hoje o Bolsonaro ele está inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores e isso é da prerrogativa do cargo do presidente da República. Então, nós acreditamos que essa inegibilidade vai ser revertida. Então, hoje nós não temos um nome. O nome que nós temos é Jair Bolsonaro. Você não acha que está um pouco desgastado diante de tudo que vem acontecendo, de toda essa repercussão, tanto com o Alexandre de Moraes, quanto com essa questão da inegibilidade do Bolsonaro? Você acha que a imagem da família Bolsonaro não está um pouco desgastada, assim, inclusive de alguns aliados, que não são mais aliados? Você acha que ainda vai manter isso? Não, a imagem tanto do Bolsonaro quanto da família Bolsonaro não está desgastada. Por mais que talvez quem não esteja por dentro da militância de direita possa entender dessa forma, como, por exemplo, houve um desgaste por parte da imprensa, por parte do PT, tentando colocar como Eduardo Bolsonaro responsável pela taxação que ocorreu no Brasil, mas semana passada, eu estava inclusive em outra imprensa aqui de Minas dando uma entrevista, mas tudo isso começou lá atrás, quando o próprio Elon Musk ele começa a denunciar censuras que estavam acontecendo nas redes sociais, no próprio X, o antigo Twitter que ele é dono, e você tem aquele caso da Janja, falando aquele palavrão, xingando o Elon Musk. Ali a gente já via que o Brasil não estava traçando um bom caminho com os Estados Unidos. E na carta que o presidente Trump ele envia ao presidente Lula aqui no Brasil, ele faz questão de mencionar por que estava taxando o Brasil. Então essa
taxação que veio sobre o Brasil, ela não é meramente comercial. Ela é uma taxação porque o Trump ele denuncia as interferências e os abusos do STF. Então, por isso que eu digo para vocês com toda clareza que hoje o grande peso do Brasil se chama Alexandre de Moraes. É lógico que nós sabemos que tem ministros do STF que são cúmplices daquilo que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Brasil, mas o peso que vai vir das taxações, o peso jurídico dos abusos é culpa do Alexandre de Moraes. Agora fazendo uma contrapartida meio que de advogado do diabo mesmo, viu, Cristian? Ações como essa, que foram tomadas no STF em relação de controle sobre o que, até onde pode a rede social, até onde não pode, foram feitas no Brasil, foram feitas no próprio Estados Unidos, foram feitas na União Europeia, foram feitas em diversos países e a reação do governo norte-americano foi diferente. O próprio Eduardo Bolsonaro, não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes, não foi a imprensa que disse, se ele usando as próprias redes sociais dele, dizendo, não, a taxação veio por conta da questão do processo ao qual o Bolsonaro responde. Se não houver anistia, até uma das últimas falas públicas do próprio Eduardo Bolsonaro, se não houver anistia, o tarifaço não cai. Aí eu que te pergunto, não é demais um pleito de uma família, pleito de uma pessoa, acabar taxando e trazendo problemas para o empresariado, para o agricultor, para a economia de um único país? É isso que toda a audiência e os telespectadores têm que entender. Né? Isso não é uma defesa simplesmente do Jair Bolsonaro, embora nós não podemos tirar ele do processo. É claro na carta do Trump, eu estou até com a carta do Trump aberta aqui, é claro que no primeiro parágrafo ele cita o Jair Bolsonaro, mas na verdade não é por causa do Jair Bolsonaro, é por causa dos abusos do STF. Então nós temos que focar no abusador. E aí não seria uma interferência na soberania do país, um país de um outro? Porque o próprio Lula disse que se o caso fosse no Brasil o que aconteceu no Capitólio, que é uma ação muito parecida cá entre nós, o Donald Trump, que também respondeu ao processo na Suprema Corte, que depois, no fim das contas, acabou sendo extinto esse processo, mas o processo aconteceu, inclusive, até durante o período eleitoral, uma coisa aconteceria a outra. Não seria uma interferência, uma pressão dos Estados Unidos para que uma decisão acontecesse numa corte que ele não tem interferência, que ele não manda, não tem nada a ver com ele, com uma Constituição soberana no país? Você não vê assim como uma questão de soberania? Isso é um ataque à soberania brasileira? Não, isso é um grande erro você achar que isso é um ataque à soberania. Por quê? Até pelo fato que o Alexandre de Moraes, semana passada, ele acabou de ser enquadrado numa lei americana, que é a Lei Magnitsky, que pune abusadores. Mas tudo bem. Então, para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, Alexandre de Moraes é um abusador. E para você, nós estamos então, porque a Lei Magnitsky até então nunca tinha sido aplicada a nenhum cidadão de um país democrático. Sim. Nós não vivemos uma democracia no Brasil hoje? Hoje não. Nós não vivemos uma democracia plena. Alexandre de Moraes, ele destruiu a plena democracia do Brasil, ele como presidente do TSE, fazendo os abusos que ele cometeu nas eleições. No entanto, que aquela população gigantesca que ficava na porta de quartel, desesperado, às vezes sem saber a quem reclamar, aquilo ali era um sentimento de revolta, porque o TSE, na presidência de Alexandre de Moraes, eles não tiveram uma eleição parcial, eles foram totalmente imparcial. O partido do PL reclamou diversas ações dentro do processo eleitoral que prejudicou o candidato Bolsonaro. Teve uma manifestação logo depois das eleições do presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, denunciando os abusos do TSE em relação à campanha do Bolsonaro. Em menos de 15 minutos, Alexandre de Moraes multou o partido em 22 milhões. Não teve ali um processo legal, não teve simplesmente uma perseguição ao partido de Jair Bolsonaro. E isso desencadeou essa revolta que você vê nas ruas. Então, como você pode afirmar que o Brasil está numa plena democracia? Não está numa plena democracia. Por isso que os Estados Unidos aplicam essa lei no abusador. Cristiano, eu quero fazer um questionamento em relação ao Eduardo Bolsonaro, ele estando lá nos Estados Unidos, mas eu vou pedir para você responder depois do intervalo, né? Sim. Ele está lá nos Estados Unidos, como o André mesmo comentou várias vezes, ele chamou para si essa responsabilidade do tarifaço. Isso também não seria antidemocrático?
Você acha que... Aí eu vou pedir para você... depois do intervalo. A gente vai e volta já. 12 horas e 48 minutos. Estamos de volta com Rede Notícia, agora 12 horas e 51 minutos, e a gente está conversando com o Cristiano Reis, que é líder dos movimentos de direita aqui no Estado. E, Cristiano, no último bloco, eu tinha perguntado para você em relação ao Eduardo Bolsonaro, fora do país, chamando para si a responsabilidade do tarifaço. Inclusive, algumas pessoas, né, alguns especialistas estavam querendo usar a lei lesa pátria contra ele, né? Isso não seria, parte por parte dele, antidemocrático também? Vamos lá, o Eduardo ele está fora do país, porque se ele estivesse aqui no país ele estaria preso, a verdade é essa, né? Tamanho a ditadura do judiciário que nós vivemos hoje no Brasil, e ele está denunciando abusos, né? Ele está denunciando que existe um ministro da Suprema Corte que está abusando dos seus poderes, né? E nós não entendemos que o tarifaço é culpa do Eduardo. Ele chamou para si várias vezes. Mas ele articulou para. Sim, ele denunciou o abusador. Você acha que ele articulou para também? Agora, quem é culpado pelo abusador estar cometendo crimes dentro do STF é o Senado. Porque é o Senado que tem que impedir do ministro abusador cometer crimes. Não é um deputado que está lá fora denunciando os abusos que acontecem aqui no Brasil. Então, quem é o grande culpado do tarifaço hoje é o Senado Federal, que é omisso, que já tinha que ter pautado o impeachment e tirado o abusador do STF. Vamos trazer essa conversa para dentro de Minas Gerais. Ontem vocês promoveram, né, articularam e promoveram os atos que foram realizados na Praça da Liberdade. E uma figura, é claro, que se destaca dentro do cenário mineiro e dentro do bolsonarismo, que é a figura do Nicolas Ferreira, do deputado federal Nicolas Ferreira. Mais uma vez ontem, ele até chegou a dizer, afirmar aqui na manifestação de Belo Horizonte, falando, Alexandre de Moraes, você sem essa toga, você não é absolutamente nada. Sim. Quero trazer para a discussão aqui. É claro que os nomes que se falam para Minas Gerais, os que despontam como favoritos, são nomes de direita. A gente tem um entendimento, isso é claro, já ficou claro nas últimas eleições municipais também, já na outra eleição, há quase 4 anos atrás, e esse panorama permanece, que a direita ela tem uma frente aqui Sim. em Minas Gerais. O que vocês acham que é favas contadas isso para o bolsonarismo na próxima eleição, ou precisa se intensificar ainda mais essa questão em Minas Gerais, da direita, de vocês angariar votos? E vou além. Quem que seria o grande nome para substituir Romeu Zema em Minas Gerais, no entendimento de vocês? O sonho da direita é o Nicolas. Nós queremos que o Nicolas seja o nosso próximo governador. Mas aí depende também se o candidato, né, se o próprio Nicolas, ele vai querer, né, porque o Nicolas também ele é um grande puxador de voto. O Nicolas, tranquilamente, na próxima eleição, ele vai ultrapassar os 2 milhões de votos, ele vai fazer muitas cadeiras dentro do PL, mas nós que somos de rua, o nosso grande nome que nós queremos para o governo do Estado é o Nicolas. Até pelo fato que ele lidera em todas as pesquisas. Espontânea, estimulada, o Nicolas é o líder das pesquisas. Agora, no mês passado, o Nicolas, o atual vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, esteve no encontro, recebeu o Bolsonaro no Palácio Tiradentes, depois Sim. esteve no encontro estadual, nacional, né, estadual do PL aqui em Belo Horizonte, recebeu a medalhinha dos 3 Is do Bolsonaro, que é uma sinalização muito forte do Bolsonaro, olha, se não tô tão contigo, mas você também é um cara que eu tô aqui junto e analisando. E semanas depois, na semana seguinte, o Nicolas até almoçou com o Matheus Simões em Montes Claros, foi tirado foto dos dois juntos, brindando em tudo. Há possibilidade do PL apoiar o Matheus, ou dentro do entendimento de vocês isso seria sonho? Eu não posso, né, afirmar sobre essa construção do PL, porque eu não respondo pelo PL. Mas pela direita em si? Sim, agora vamos lá, né? O Bolsonaro ele deu uma medalha dos 3 Is, né, para o então pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Ele ganhou uma medalha e no outro dia o Bolsonaro falou, eu não estou com ele. Então, pelo fato dele ter dado a medalha ao Matheus Simões, isso não significa absolutamente nada para nós.
né? Mas isso é uma construção que o próprio Nicolas vai fazer, né? Eu não sei se o Nicolas está tendo conversa, eu vi a foto, o Nicolas teve a conversa com o Matheus Simões, mas eu não sei se algo está sendo construído. Mas a direita, né, a militância de rua quer o Nicolas como governador. Fala pra gente das manifestações de ontem, tem uma outra manifestação já que vocês estão programando, né? Sim, ontem foi assim um sucesso, né? Nós nos surpreendemos pelo público, um público muito grande, um público gigante. Isso mostra, né, o termômetro das ruas em relação à revolta, aos abusos do Alexandre de Moraes. E já temos outras marcadas para o 7 de setembro. 7 de setembro vocês vão fazer uma outra. 7 de setembro. E aí só Belo Horizonte, Cristiano, não tem previsão para outros municípios? 7 de setembro é em todo o Brasil, vai ter na Paulista, todo o Brasil terá manifestações, só que antes do 7 de setembro nós vamos ter ações pontuais, como os buzinaços que a gente está fazendo no viaduto, que é uma forma que a gente conecta com aquelas pessoas que não estão na nossa bolha, não estão no grupo de WhatsApp, as pessoas passam buzinando e vê a faixa fora Moraes, fora Lula, fala assim, olha, tem um grupo ali que é fora Lula, fora Moraes, então essas ações irão continuar. Quase um mês até lá, né? Quase um mês. E cresceu, os movimentos a gente percebe isso, essas manifestações a favor do Bolsonaro, a gente percebe que cresceu a participação da população, né, nesses últimos anos. Sim. Há algum tempo atrás era muito menor a participação e agora nessas últimas tem crescido também, né? Isso reforça a confiança em relação à população ao político. Como a gente estava falando no primeiro bloco, eu dou a sensação do crescimento dessas manifestações pelas aplicações das sanções que os abusadores estão tendo aqui dentro do Brasil, né? Então, quando, por exemplo, Alexandre de Moraes ele foi sancionado na lei Magnitsky, isso deu um gás, porque as pessoas que estavam desesperançosas, as pessoas que estavam vendo que nada parava o abusador, né, aquele que está cometendo crime ali dentro do STF, prendendo senhorinhas, as pessoas falaram, olha, existe uma luz no fim do túnel. Então eu posso dizer para vocês que é o próprio Alexandre de Moraes que está reacendendo essa chama conservadora e levando as pessoas para as ruas. Quero te agradecer, Cristiano, pela presença aqui Obrigada. no Rede Notícias. As portas estão sempre abertas, aqui é um lugar plural mesmo de discussão das várias partes. E é sempre importante a gente poder contar com vocês aqui para a gente poder ter essa visão da direita, das movimentações e das manifestações que você vem produzindo em Minas Gerais e em todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, até mais. Termina aqui o Rede Notícia, a entrevista. Agradeço a sua companhia, a sua audiência, você que está assistindo e ouvindo. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Você também pode ver o Rede Notícia no YouTube. Se inscreva no nosso canal exclusivo Rede Notícia TVH. Mais tarde, também essa entrevista com o Cristiano vai estar disponível no nosso canal no Spotify, o Rede Notícia Entrevistas. E te chamo ainda para você acessar o canal da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. Agora você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil repercutindo as novidades do mundo da bola, o Cruzeirão cabuloso que ninguém para e o Atlético também vindo de boa vitória. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Rede Notícia fica por aqui. Voltamos amanhã a partir de meio-dia. Uma boa semana para vocês. Boa tarde, boa semana.